o desejo de fazer a obra de Deus, ele é intrínseco em todos aqueles que professam o nome do nosso Senhor Jesus. Mas muitos de nós fizemos a obra de Deus sem a sua autorização, sem a sua valia, sem o seu aval. Então nós temos hoje um atrapalho na obra do Senhor. É intrínseco do ser humano, desde o nascimento, o desejo pelo seu lugar de fala. A criança logo que nasce, ela expressa ou tenta expressar suas necessidades verbalmente. Então ela começa chorando, e o choro da criança ele vai se diferenciar em várias tonalidades, trazendo, ecoando sensações, desejos diferentes. Dor, fome, frio, manipulação, instinto de sobrevivência, e posteriormente a criança ela vai começando a aprender a falar, expressando então ali verbalmente, através dos sons, podendo então transmitir uma fala a qual ela possa então se expressar. E nós temos, nós seres humanos, essa intenção, esse desejo intuitivo e também instintivo dentro de nós de expressarmos o que sentimos e pensamos e levar as pessoas a conviver com isso e receber daquilo que desejamos falar para obtermos dela uma resposta. Então, o que acontece são os chamados gatilhos mentais referente à obra de Deus. E Deus ele não está envolvido ou participante em nada disso. Então, quando nós ouvimos falar, eu vou fazer a obra de Deus, eu faço a obra de Deus na minha igreja, o irmão faz a obra de Deus, a igreja tal faz a obra de Deus, confere-se então no espírito que não existe a obra de Deus ali sendo feita, mas a vontade do homem se externando através de palavras, essas palavras criando um consenso, um movimento, e ali nominando-se regras, vontades, estatutos em nome de Deus. Mas Deus não deu o aval e Deus não está presente, o Senhor Jesus não está presente ali. É muito comum ouvirmos de irmãos, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou evangelizando todo sábado na praça, eu vou evangelizar no hospital toda terça-feira, e o Senhor Jesus nem sequer ter comparecido à porta do hospital com o irmão, e o irmão estando sozinho adentro do hospital. E nota-se que muitas das vezes passa-se anos e não há uma alma verdadeiramente convertida ao Senhor Jesus, salva pelo Senhor. Pois como uma alma poderá ser salva pelo Senhor se o Senhor não está ali naquele lugar para salvá-la? E é de difícil aceitação que o tempo ele está se perdendo. E o investimento do homem naquilo que lhe trouxe um bem-estar, muitas das vezes a religião a qual ele frequenta, não quer se dar por perdido, mas gosta-se e ambiciona-se ter por investimento aquele tempo, aquela fala, aquele ensinamento, né? Então, o homem tocado por gatilhos mentais ali que o convenceram ao som de uma melodia musical, de uma pregação motivacional. Então, o homem ali entendeu que Deus fazia presente naquela situação, e ele tornou-se discípulo de cego, e tornou-se também um cego a guiar e formar outros cegos, né? E Deus ele não tem participação de nada disso, ou com nada disso, ou com as pessoas que isso promove, essas regras, estatutos. Veja que hoje, então, nominando aqui a Igreja do Senhor, ela está dividida em várias facções. Então, vamos ver isso nas Escrituras Sagradas, e o Espírito Santo
sem a necessidade de um esboço de forma eloquentemente elaborado, ou sem a necessidade de gatilhos mentais bem preparados, o Espírito ele vai fazer a obra na vida daqueles que vão ouvir essa pregação tão importante nos dias de hoje, no grupo ali que ela vai ser compartilhada dos irmãos que estão ali presentes, né? Bom, então o que ocorre? Não é feita a obra de Deus na vontade humana. Então as emoções do homem sentem como que a necessidade de um pagamento pela sua salvação. Então o homem ele ali tende a querer pagar. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que abrir uma igreja na minha casa, eu tenho que abrir uma igreja lá no centro, tem um prédio bonito, eu tenho que ser obreiro naquela igreja, eu tenho que ser pastor naquela outra igreja. E ali nós temos toda uma movimentação religiosa cristã, a qual o Senhor não se faz presente ali naquele meio. Bom, hoje nós temos de forma confessa o povo de Deus, a cristandade. Foi o povo que Deus ali, ele iniciou um trabalho e essa cristandade ela tomou um corpo, uma forma, o qual o Senhor saiu de lado, o qual o Senhor não participa desse corpo, dessa forma. Anterior à cristandade, o único povo com o qual Deus tinha um relacionamento, o qual ele também saiu para fora e não se associava a nada do que era dito em nome dele, eram os judeus. Então agora nós vamos começar a parafrasear para entendermos se nós estamos fazendo a obra de Deus, o qual não está presente. Porque nós não temos capacidade nenhuma de fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo que faz a obra de Deus através dos seus vasos, dos seus escolhidos para determinada obra, para determinado trabalho. O problema é que os nossos irmãos, eles se autodenominam escolhidos por Deus para tal obra. E tal obra Deus não os escolheu, Deus não os chamou, Deus não os enviou. Então nós temos somente confusão e motivações humanas aonde o Senhor não está presente. Bom, nós temos no tempo do Senhor Jesus em carne, quando ele desceu dos céus ao seu povo, quem era o seu povo antes dele instituir a sua igreja? Lembramos que o nosso Senhor Jesus, ele disse para o nosso amado irmão, o apóstolo Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o Senhor Jesus veio em carne, ele encarnou para ser visto pelos homens, tocado pelos homens, e ele veio ao seu povo. Quem era o seu povo? Os judeus. E os judeus, eles se distanciaram de Deus, e cada um fez a obra de Deus ao seu jeito. Lembramos que no passado, Saul sacrificou a Deus sem a autorização de Deus. Então, os judeus, eles se dividiram em vários grupos. Eu quero fazer a obra de Deus. Deus chamou-me para fazer a obra dele e apregoar que não há ressurreição de mortos. Deus me chamou para isso. Qual foi o grupo que pregava essa inverdade? Qual foi o grupo? Os saduceus. Deus me chamou para pregoar as leis dele, leis mortas, leis sem vida, excessos da lei. Qual foi o grupo que fazia isso? Os fariseus. Deus me chamou para usar da espada, os zelotes. Todos esses eram judeus. Os samaritanos, os macabeus, grupos que seguiram a Deus ao seu jeito. Então as suas emoções eram predispostas a alguma coisa, então elas denominavam aquela predisposição vontade de Deus. Quando os católicos invadiam outros países, pregando o evangelho de Deus, era em nome de Deus. Quando os presbiterianos perseguiam os anabatistas, eram em nome de Deus.
E assim, cada grupo religioso cristão criou a sua inverdade, aonde Deus ele não participa. Então, para um irmão que está morto para si mesmo e o Espírito de Deus vive nele, ele facilmente identifica uma obra de homens. Então, quando se ouve dizer, eu vou evangelizar em nome do Senhor, eu vou ser obreiro na igreja tal, eu sou pastor na igreja tal, facilmente é identificado uma facção, um desejo humano a qual o homem dá um nome de ser a vontade de Deus e não é. Vamos ver então, quando o Senhor Jesus vem em carne, em Lucas 3, se não me falha a memória, Lucas 3, verso 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe da província de Tracones e Lisânia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Veja bem, nós tínhamos aqui dois sumos sacerdotes relatados aqui, Anás e Caifás. Ora, essa função era de um homem só. Só havia um sumo sacerdote. Não havia dois sumos sacerdotes. Mas estava tão contaminado, tão prostituída a única religião verdadeira que Deus havia criado até então na época, mas agora ele estava fora dela. Ele não concordava com aquilo que os judeus faziam, mas não os impedia. Isso é um ponto muito importante de se notar, porque aqueles que estão mortos para si e Cristo vive neles, quando o irmão advertidamente ou inadvertidamente vai fazer algo na sua vontade, o Espírito Santo lhe impede. Mas não foi impedido de haver dois sumos sacerdotes. E a palavra de Deus não veio ao sumo sacerdote. Foi ao deserto. Lá no deserto foi a palavra de Deus, diz o verso 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão. E sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Então a palavra de Deus, Deus era com alguém sem relevância nenhuma no cenário religioso, lá no deserto. E lá estava a autoridade de Deus, aonde ninguém poderia contemplá-la, vê-la, a não ser pelo Espírito de Deus. Mas emocionalmente e racionalmente não, porque dentro da escrita, a palavra de Deus vinha ao seu sacerdote. Um sacerdote, mas aqui haviam dois. E quando o Senhor Jesus ele vem ao mundo em carne, ele vem aos seus, e quem é os seus? Os judeus. E ele vem posteriormente a isso formar a sua igreja, e hoje a sua igreja ela comete o mesmo erro dos judeus. Ela apregou a sua própria vontade em nome de Deus. Então, quando nós ouvimos um irmão dizer, vou fazer a obra de Deus, logo para os espirituais soa o alarme. Se aquela obra é de Deus ou não, se o Senhor está com aquela mensagem, com aquela reunião, naquele ambiente, naquele local, com aquelas obras. O Senhor me chamou para ajudar os pobres. Logo o Espírito nos adverte se o Espírito está com aquela obra, se é o Espírito que está fazendo aquela obra, ou se o irmão faz dele mesmo. Hoje,
na grande maioria da cristandade, cada um faz a sua própria obra. Cada um cuida da sua própria casa, abre aspas, em nome de Deus, fecha aspas. Da mesma forma. Então, quando o Senhor Jesus encarnou e veio ao mundo, ele não foi aos sumos sacerdotes. Ele não foi aos macabeus. Ele não se filiou aos saduceus. Ele não se filiou a nenhum grupo. Por quê? Porque nenhum desses grupos fazia a vontade de Deus, embora apregoavam fazer. Em Lucas capítulo 4, a mulher samaritana diz, os fariseus dizem que é lá, os nossos pais dizem que é aqui, neste monte. Então, cada um dizia que era em nome de Deus. E o Senhor Jesus disse, não é lá nem aqui. Então, nós vamos ler em Mateus capítulo 3, verso 12 ou 13, vamos ver aqui. Mateus capítulo 3, verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Rio Jordão, para ser batizado por ele. Então o Senhor Jesus foi aonde? Aonde estava a palavra do Pai. E lá em Lucas nós lemos o quê? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João. Aonde o Senhor Jesus foi? No deserto. A quem? A João. Por quê? Porque lá estava a palavra de Deus. Então hoje a palavra de Deus, ela não está na boca de Caifás, do sumo sacerdote, e nem de Anás, os dois sumos sacerdotes. Ela não estava com eles. A palavra de Deus não estava com os samaritanos, com os saduceus, não estava com os fariseus, não estava com os zelotes, com os macabeus, essênios, não estava com eles. A palavra de Deus não está com a adventista, não está com a igreja católica, a palavra de Deus não está com a igreja universal, não está. Não está. E o Espírito de Deus, ele nos leva aonde está a palavra de Deus. Mas para isso é necessário nós não termos sido capturados ou não estarmos presos, capturados por gatilhos mentais que aprisionaram as nossas emoções a uma inverdade. Em nome do nosso Senhor. Então, muito cuidado ao dizer, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me trouxe uma mensagem. Olha bem, preste atenção. Você está usando, você está dizendo o Senhor. Veja a seriedade disso. Olha a seriedade diante de quem nos comprometemos quando nós falamos, o Senhor me disse. Diante de quem? Não é diante do presidente, não é diante do ministro do Supremo Tribunal Federal, não é diante do Xi Jinping, não é diante de nenhuma autoridade humana, é diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Será que ele está mesmo comigo? Será que ele mesmo veio até mim, como foi até João no deserto, e me disse, fala isso, fazes isso, fazes aquilo? Será mesmo, irmãos? Olha a gravidade da situação. Com nenhum daqueles, olha a pompa, eles tinham o arauto do Senhor, eles tinham a Torá, eles tinham as escrituras, as leis, os profetas, e mesmo assim o Senhor não estava com eles. A palavra do Senhor não estava com eles. Não estava. A palavra do Senhor estava no deserto, lugar desinteressante, sem atrativo algum, sem gatilho mental algum. Lá estava a palavra do Senhor. Então, o Senhor me deu esse ministério de louvor, com esse teclado de R$10.000, microfone
Shure, sei lá o que, de 11 mil, violão de 15 mil, guitarras de 8 mil. Não é possível. Não é possível. Não é possível que o Senhor deu esse ministério. Porque só existe 5 ministérios nas Escrituras. E de louvor não existe. Não existe ministério de louvor para Deus ter dado esse ministério de louvor. Então, logo, qualquer irmão recém-nascido, recém-criado pelo Senhor, recém-enxertado à família de Deus, consegue compreender que o Senhor não está ali. E nós vamos ali se o Senhor não está ali? Faz sentido? Faria sentido o Senhor se filiar ao grupo dos saduceus, que apregoava que não havia ressurreição de mortos? Faria sentido? Logo ele queria ressuscitar dos mortos? Faria sentido? Faria sentido ele se afiliar a qualquer grupo religioso judaico, sendo esta a religião que Deus mesmo criou? Porém, cada um fazia a sua própria vontade, dizendo ser esta a vontade de Deus. Não é assim hoje? Não podemos pegar o tipo, a figura e aplicar na medida exata. O princípio não é exatamente o mesmo que ocorre hoje na cristandade? Será, irmão, que esta obra é do Senhor? Que esta pregação veio do Senhor? Que esta palavra é o Senhor que trouxe? Por mais que seja corretamente citado que o Senhor Jesus salva, cura e liberta, o Espírito está com aquelas palavras, as nossas emoções podem gerar discípulos e eles estarão mortos em seus pecados. As nossas emoções, a nossa habilidade de persuadir pode gerar discípulos e eles continuarão mortos em seus pecados, porque só o Espírito de Deus dá vida. E se o Espírito não estiver com a nossa palavra, se não for o Espírito nos encaminhando a apregoar o Evangelho da salvação, esse Evangelho apregoado não terá vida. Ele não ressuscitará o morto dos seus pecados. Então é muito sério. É muito sério isso. Eu diria, no mínimo, sermos cautelosos. Vamos ver as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos. O que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos 16, verso 6. E passando pela Frígia e pela província de Gálacia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja, o apóstolo Paulo, ele ia anunciar a palavra na Ásia, ia falar para aquelas pessoas que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados, mas o Espírito Santo lhes impediu. Agora, o Espírito de Deus não impediu os saduceus, os fariseus. Deus não impede o falso evangelho, irmão. Mas se o Espírito de Deus está conosco, ele nos impede de ser participantes, de falarmos, mesmo que o evangelho verdadeiro, se ele não quer dar vida àquelas pessoas lá. Então, quando apregoamos o evangelho do Senhor Jesus a quem o Senhor não quer dar vida, incorremos no risco de formarmos discípulos após nós, não após o Senhor Jesus. Perdoe-me se não me expressei corretamente, mas eu quis dizer que nós corremos o risco de formarmos seguidores de homens, porque o Espírito não vivifica as pessoas a quem anunciamos o Evangelho, porém essas se dizem vivificadas, seguindo ao que nós falamos, emocionalmente alegres com aquilo que anunciamos. A sua alma humana se agradou desse ritual, dessa liturgia, dessa energia ao falar do Senhor, criou um ânimo na pessoa, mas se o Senhor não quis verificá-la, ela não será verificada. Então, existe um problema gravíssimo aí, porque os irmãos querem sair pregando a palavra para todo mundo.
e não é o Espírito que os leva a anunciar. Querem ser doutrinando, ensinando a verdade a quem o Espírito não quer ensinar. E aí nós estamos formando discípulos após nós. Vamos entender aqui, verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Gálacia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Betínia, mas o Espírito de Jesus também não lhes permitiu. Mais um lugar que o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem. Irmãos, isso aqui é seríssimo. Nós percebemos em Atos capítulo 6, também em Atos capítulo 10, também em Atos capítulo de número 8. Felipe ele estava pregando para um grupo de pessoas e o Espírito parou a pregação e disse para Felipe: vai ao deserto pregar para uma pessoa só. Se Felipe continuasse pregando para uma multidão ali, ninguém ia crer no evangelho. Poderia até confessar crença, mas essa crença seria exterior. Olha o risco em que incorremos, irmãos. Perdoe-me se não me expressei corretamente. Olhe o risco em que incorremos. Olha o risco que participamos ou o risco que corremos. Levar as pessoas a confessar um evangelho exterior sem um novo nascimento. Quando que essas pessoas diante do nosso Senhor Jesus, ele dirá: eu não vos conheço. Então cabe ao Espírito fazer a sua obra. Cabe ao Espírito gerar nova vida. Cabe ao Espírito ministrar através daqueles a quem ele quer, para quem ele quer. Então em Atos capítulo 8, Felipe ele ouve o Espírito e vai para o deserto. E vê uma carruagem lá e o Espírito diz: segue essa carruagem, acompanha. Ele acompanhou e o homem estava lendo o profeta Isaías. Veja, o Espírito Santo jamais vai nos levar a anunciar a vida para quem não a deseja. Ele enxerta primeiro o desejo no coração da pessoa, depois nos leva lá. Cornélio, em Atos capítulo 10, ele era um homem com muito desejo de Deus. Havia enxertado nele um desejo de buscar ao Deus único e verdadeiro. Mas o Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para Cornélio ter acesso ao Pai, os seus pecados precisavam ser perdoados. Só aconteceria através do Senhor Jesus. Então um anjo aparece a Cornélio e diz para Cornélio: manda chamar Pedro. E Pedro não está pensando em ir evangelizar ninguém. Mas o Espírito aparece para ele: os homens aí, eu os enviei, siga-os, vá com eles. Então Pedro foi, e lá, quando ele chegou lá, ele entendeu o que Deus queria, porque antes Deus já tinha descido um lençol para ele, estava com fome, pensando em comer, não estava pensando em evangelizar, em falar do amor de Deus para ninguém. Muito deste impulso de ensinar a vontade de Deus, ela vem das nossas emoções, e Deus não tem compromisso com as nossas emoções. Isso é muito perigoso, irmãos. O Senhor não quer as nossas emoções evangelizando. O Senhor não quer as emoções do homem natural corrompendo, contaminando a sua obra. Não quer. Todas essas igrejas que você vê por aí, essas religiões cristãs, ela é formada por homens e não por Deus. Ela é formada pelas emoções do homem que quer seguir a Deus ao seu jeito, que quer colocar palavras na boca de Deus, dizer que Deus disse isso e Deus disse aquilo, quando Deus está de fora. Deus está lá no deserto, onde não tem graça, onde não é aparente, onde não é bonito. Lá Deus está. Deus não estava com Anás e nem com Caifás. Deus não estava com os saduceus. Não estava. Ele estava com João Batista no deserto. Lá foi a palavra de Deus. Lá estava a vida de Deus. Então aqui Paulo, o apóstolo, ele foi impedido de apregoar ali. Vamos ler em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, verso 9. E disse o Senhor em uma visão a Paulo: não tema, mas fale e não te cales,
porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, o apóstolo Paulo ele foi impedido ali de parar ali naquelas cidades, porque Deus tinha outro lugar para usá-lo. E aparece um varão macedônico num sonho a Paulo. Então Paulo começa a entender que o Espírito está querendo conduzir ele para outro lugar. E o Espírito Santo começa a conduzi-lo para vários lugares, aonde ali há pessoas com sede de Deus. Não de bênçãos, não de do que Deus pode dar, não, sede de Deus. O Espírito injetou vida naquelas pessoas para que elas tivessem sede de Deus. E agora, para elas poderem se achegar a Deus de quem elas têm sede, elas precisam ser purificadas dos seus pecados. Só acontece no Senhor Jesus, porque ninguém vê ao Pai senão por mim. Só que as pessoas vão ao Senhor Jesus pela mudança no casamento. Segunda é a reunião da prosperidade. Então, segunda, as pessoas vão lá buscar a bênção financeira. Quarta é a reunião da família. Quarta, elas vão lá buscar a bênção familiar. Quem disse que o Senhor está lá? Quem disse que o Senhor está lá, irmãos? O Espírito revela aos que andam em Espírito a obra que é de Deus. Cabe ao menos curvarmos a nossa cabeça e fazer uma oração, para que jamais venhamos a fazer a obra nossa em nome de Deus, dizendo que é a obra de Deus. Para que jamais venhamos criar autonomia para dizer onde pregar, a quem anunciar, a quem doutrinar, a quem edificar, a quem levar a palavra. Que o Espírito nos guie aqueles a quem Ele o quer, tanto para ouvirmos e sermos edificados, quanto para anunciar, se for assim a vontade do Espírito Santo. Você sabe aonde está o Espírito de Deus? Você reconhece a voz do Senhor quando lhe é anunciada a palavra? Você reconhece que essa vontade de anunciar a palavra é as suas emoções e não Deus? Que o Senhor nos guie e nos ajude nessa missão.